Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje estamos comentar aqui do Ortega Gasset, esse autor que eu gosto muito. Então eu tive a oportunidade de resenhar, a gente recebeu da David, então muito obrigado, editora. E vocês estão sempre acompanhando que o canal está crescendo, recebendo livros. O Meditações do Quixote, certo? Muito interessante, é um livro pequeno, que é um tamanho menor, que são os que eu gosto. Tem o mesmo procedimento aqui da David, né? Esse layout aqui, certo? Página amarela, que brilha menos, um bom espaçamento. Então aqui que eu tentei escolher para desenvolver, porque a gente já tem aqui no canal, se não me engano, tem dois. Um sobre a arte, esse eu estou na dúvida se eu resenhei, acredito que sim, mas o Rebelião das Massas, no card aqui na descrição. E o Rebelião das Massas ele é muito importante, ficou uma das minhas resenhas favoritas, eu gostei muito. Então eu fiquei muito feliz quando eu recebi, aí falei, nossa, vou poder ler, desenvolver mais coisa aqui do canal. E este aqui é o que tem o Eu e Minhas Circunstâncias, que o Olavo comenta várias vezes, né? Acho que ele é um dos que eu vejo assim, nas minhas leituras que citou bastante. Então vai estar a playlist do Olavo também. E o Olavo, acredito que só a Vid, né, publica os livros do Olavo, então tá na playlist do Olavo também. Eu vou tentar desenvolver aqui um pouco este conceito, que talvez seja um dos principais. Vou citar algumas partes, porque assim, é um livro curto, mas o conceito ele abre para outras discussões. Então eu vou apresentar de uma maneira sucinta aqui, né? Então vai ficar um tamanho menor aqui a resenha, mas é um livro muito bom, muito fácil de ler, muito divertido. É um livro teórico, filosófico, enfim, então se for da sua área, acho que valeu muito a pena a leitura. Então depois da introdução eu venho com os comentários. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com o link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Então qual que é a ideia? Ele tem muito conteúdo, tem uma sequência aqui, eu vou tentar apresentar para vocês da melhor maneira possível. Ele cita alguns livros, eu achei que ele ia citar logo no começo, mas não necessariamente. Então Dom Quixote, eu ainda não li, mas eu tenho ele aqui. O Madame Bovary, a gente já tem a resenha. Ele cita algum pedaço aqui em alguma parte, mas já estou antecipando logo no começo. E do Darwin também, que a gente tem a resenha do Darwin. O do Darwin, pelo que eu vi, tem um outro livro que eu li que eu ainda não vou conseguir, ainda não trouxe a resenha, mas ele citou um outro livro do Darwin em inglês, que parece que a Origem das Espécies não tem aquela ideia de teoria do darwinismo social, todas essas ideias de preconceito e tal. No livro em si não tem, parece que esse é realmente só a explicação mais científica, o que ele viu lá, foi o que eu percebi com a leitura. Mas agora esse outro livro, vou ver se eu coloco aqui na descrição esse outro nome, aí sim lá está aparecendo a parte teórica, queria provocar ou acarretar o pessoal lá da época que leu essa ideia que pode gerar esse preconceito, as coisas, discussão que até aparece nos livros didáticos do darwinismo social, do imperialismo e tal. Aí eu vou colocar tudo aqui na descrição. O que mais que eu ia comentar? Ah, sim, o que eu quero comentar também, que é essa mesma ideia da literatura e tem o livro teórico, o do H.G. Wells também tem essa mesma situação, que em breve vai aparecer no canal mais livros, e aí talvez eu abra uma playlist só sobre ele, porque agora eu tenho o do H.G. Wells, eu tenho o do Aldous Huxley, né, os dois tem resenha aqui no canal também, que agora tem um livro teórico e o livro de ficção, né, ficção, fantasia, literatura, para alinhar essas duas explicações, porque em parte conversa aqui também, essa breve introdução, com a parte aqui de construção de filosofia do livro. Então vamos aqui, ele começa aqui um pouco do método, do que ele vai tentar desenvolver no livro, as conclusões, porque daí ele vai fazer essa aqui, que é algumas páginas, tá? Daí ele chega das circunstâncias, né? Então, por exemplo, na 23, que tem a filosofia, ela é diferente então da notícia, você tem um acúmulo, uma reflexão, não necessariamente tem um método por etapas. E aí eu escolhi aqui, ó, citar para vocês, ó, a página 23 até a 25, que é essa primeira conclusão. Então, por exemplo, 23. A erudição ocupa, pois, a periferia da ciência, porque se limita a acumular fatos, ao passo que a filosofia constitui uma aspiração cêntrica, porque é a pura síntese. Na acumulação, os dados são apenas coletados e, formando aglomerado, cada qual afirma sua independência, sua inconexão. Na síntese dos fatos, ao contrário, estes desaparecem, feito alimento bem assimilado, e deles resta só o seu vigor essencial. Então ele continua agora na 24, eu vou tentar fazer um panorama, porque assim, ele fez uma breve introdução, eu teria que comentar o livro todo, aí viraria uma aula. Mas basicamente ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer alguns comentários com vocês,
e aí você lê, e aí você sente a vibe, vê se você concorda comigo, que ele está colocando aqui com as palavras dele, estou acelerando um pouco a explicação. Então na página 24 está dizendo, olha, eu quero fazer uma reflexão, não é uma reflexão de erudição, talvez uma coisa mais técnica, me deu essa impressão que ele pode estar retomando o Rebelião das Massas, ou, agora não sei se esse aqui ele escreveu antes ou depois, que ele tem muitos ensaios. Se eu não me engano, ele tem uma coleção, que são, sei lá, uns 20 volumes só de ensaio também, então não estou atento às datas aqui, mas ele está dizendo, olha, tem uma reflexão, e acompanha comigo, que é o que ele fez também no livro da arte, só que o da arte, eu comentei lá que eu não entendi exatamente o que queria chegar, certo? Então fica o convite para olhar outra resenha. Mas aqui sim, há uma conclusão, um caminho melhor. Muito bem, esse é 24, aí ele chega aqui na 25. Com maior razão se haverá de proceder assim em ensaios desse gênero, no qual as doutrinas, se bem que as convicções científicas para o autor, não pretendem ser recebidas pelo leitor como verdade. Ofereço então maneiras novas de olhar as coisas. Convido o leitor a ensaiá-las por si próprio. A experimentar se, com efeito, proporcionam visões fecundas, e ele, pois, em virtude de sua íntima e leal experiência, provará sua verdade ou seu erro. Beleza, então acho que aqui, justamente essa introdução, que rapidamente, o primeiro item que ele vai chegar é o do eu, suas e as circunstâncias. Então ele começa aqui, ó, 26. E então na 26, o homem rende ao máximo de sua capacidade quando adquire pela plena consciência de suas circunstâncias. Através delas, se comunica com o universo. E aí ele continua na 29, que é a ideia de cultura. Ele citou aqui alguns outros filósofos, algumas outras coisas, mas acho que esse aqui dá pra gente colocar com uma breve conclusão. 29. A cultura nos proporciona objetos já purificados, que alguma vez foram vida espontânea e imediata, e hoje, graças ao trabalho reflexivo, parecem livres do espaço do tempo, da corrupção e do capricho. Formam uma zona de vida ideal abstrata, flutuando sobre nossas existências pessoais, sempre temerosas e problemáticas. Vida individual, imediata, circunstâncias são diversos nomes para a mesma coisa. Aquelas porções da vida de onde não se extrai ainda o espírito que se encerra, o seu logos. A gente tem aqui um outro, que é um outro, se não me engano, em espanhol, que acho que o Olavo citou também. Vou colocar aqui no card de descrição, acho que se não me engano, 5 lições. Tem o Vida Intelectual, tem o Como Ler Livros, que está aqui, que conversa aqui no macro que ele está tentando desenvolver. Como eu ainda não li o Don Quixote, eu não sei, eu vi algumas resenhas e tal, algumas palestras, vídeos de teoria. Ele está ali na prateleira, né, o Don Quixote. Então eu não sei com qual cena, em qual intensidade ele está desenvolvendo. Ele talvez esteja desenvolvendo... Ah, tem um outro também, que é... Ai, qual que é o nome? Acho que não está aqui. Que é uma outra pessoa que citou bastante o Olavo. Ah, não está aqui na minha prateleira. Enfim, deve estar mais lá no fundo. Que é Corrupção da Inteligência, lembrei. Corrupção da Inteligência, que também citou bastante e eu fiz a resenha. Mas muito bem, então acho que no geral esses são os livros que conversariam aqui. Eu não vou conseguir passar, como eu falei, com essa intensidade, porque daí eu teria que trazer para o vídeo todas as imagens mentais para passar para vocês. Mas eu estou bem confiante que você vai ler com facilidade, que nem o Rebelião das Massas, com muita facilidade. Você vai ler, vai grifar, vai entender, e aí você continua suas leituras com tranquilidade. Então ele está tentando desenvolver essa parte das circunstâncias aqui. Sim, achei aqui um trecho bom, na 31. Para quem o pequeno não é nada, o grande não é grande. Temos de buscar nossa circunstância, tal qual ela é, precisamente no que tem delimitação de peculiaridade, o exato lugar na imensa perspectiva do mundo. Não nos determos perpetuamente em êxtase frente aos valores hieráticos, mas sim conquistar para a nossa vida individual o posto oportuno entre eles. Em suma, a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Perfeito, aqui a conclusão. Então essa foi a 31, agora a 32, a conclusão. Eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não a salvo, não me salvo eu. Faço bem ao lugar onde nasceste, lemos na Bíblia. E na escola platônica, o propósito de toda a cultura se dá como isto: salvar as aparências, os fenômenos, quer dizer, buscar o sentido que nos rodeia. Então aqui a gente teria que citar mais autores. Eu acredito que eu sei um caminho que eu poderia citar aqui, aí eu fiz algumas anotações, falei, não vai dar para trazer no vídeo e tal, mas pelo menos você sabe que está aqui o capítulo, aí você vai ler, vai grifar. Então aqui ele citou depois, na mesma página, o Zola, então, a M. Zola. O M. Zola eu só tenho o Germinal, certo? O Germinal eu li uma adaptação e eu tenho ele inteiro, e a adaptação é muito incrível. Eu falei, ele é metade do tamanho da outra. Vou colocar aqui na descrição também, vou trazer ele em breve no canal. Ele é muito bom. O Germinal, que ele vai, o personagem, na verdade o autor, ele vai morar lá com os mineiros, aí ele faz uma pesquisa participante, vira um romance, mas também vira um item histórico, que ele está lá convivendo.
muito das coisas que tem do George Orwell também, que eu vou abrir uma playlist. Então está lá, e depois eu estou lendo os outros, porque entrou em domínio público. Então todas as editoras lançaram, eu já mostrei em outros vídeos de compras e recebidos e tal. Já li, se não me engano, 1 ou 2, e ele está ali também, vai aparecer no futuro próximo. Ok, então você vê que ele está traçando aqui a ideia. Eu tenho um pouco, como eu falei, eu só li 2 livros dele, então eu estou tentando trazer para vocês os caminhos iniciais que eu acho que conversaria. Mas se alguém fosse especialista, né, que leu muito mais e tal, conseguiria trazer mais detalhes, só que daí acho que fugiria um pouco a proposta, viraria uma aula, então não teria problema, mas é um outro objetivo aqui. Vamos ver mais algumas páginas. Então antes de eu fazer mais algumas páginas, só comentar então o que acontece. Esse primeiro momento, ok, grifei tudo. Aí, tem umas 20, 30 páginas que ele faz uma outra reflexão. Não é que eu não entendi, só que assim, eu não entendi, não ficou claro para mim o que ele está pensando. Talvez ele está relembrando algum outro conjunto de obras ou de livros, mas aqui não aparece. Que é na mesma vibe que eu senti com o livro de arte. Dizem, olha, então um livro de arte aqui, o pintor fez essa cena desse jeito, essa pintura, mas não era uma análise de técnicas de pintura, de perspectiva, profundidade, cores ou símbolos. Era uma outra coisa. Que ele está falando assim, olha, então na época o pessoal pensava esse grupo de itens, então esse pintor fez assim. Só que não é que nem um livro de história da arte ou de cultura que está mais listado. Então eu não consegui entender, inserir essa discussão naqueles meus conhecimentos prévios. Então por isso que eu não gostei muito do livro, não entendi. Eu tentei desenvolver isso na resenha. Eu tenho certeza que eu fiz a resenha porque eu estou lembrando todas as informações. Então, esse pedaço aqui do livro de 30 40 páginas, eu tive essa mesma percepção. Eu não consegui inserir com o meu nível de conhecimentos prévios. Então eu não sei se é uma parte nada a ver, porque se ele escreveu uns 20 livros, deve ter umas partes nada a ver, ou porque muito provavelmente acontece com todas as pessoas. Ah, mas ele é muito bom, autor clássico. Exatamente, por isso que deve ter poucas partes. Um autor menos importante vai ter mais partes nada a ver. Esse aqui vai ter pouquíssimas partes nada a ver. Ou talvez seja importante e eu não consegui perceber nesse momento, ou talvez seja importante se eu tivesse um outro nível de leitura, voltasse com uma outra leitura quando fosse mais velho, ou com outras leituras, o que também é muito comum, às vezes, e acontece, né, os autores, às vezes o pessoal lê, não entendi, aí passa 100 anos, ou passa um outro grupo, e aí fala, nossa, aquilo era importante, eu fui lá, voltei, li e descobri, então é muito comum. Então pode ser que tenha esse pedaço aqui, aí você sente a vibe. Eu estou comentando só para você não desistir na parte central aqui do livro, porque depois, ao final, ele volta com a mesma facilidade e esse prazer da leitura que tem nessa parte inicial das circunstâncias, tá? Porque o livro tem 160 páginas e tem essas 30, 40 páginas que dão um pouco essa impressão, mas muito menos do que o outro livro da arte, tá? Justamente que encaixa aqui, ele está falando sobre críticas. Então, ó, 37 e 38. Fazer críticas de obras. Vamos ver aqui. Aí ele começa aqui, ó. São, com efeito, estudos de crítica, mas creio que a importante missão dessa não é taxar obras literárias, distribuindo-as entre boas ou más. A cada dia me interessa menos sentenciar, a ser juiz das coisas. Vou preferindo ser seu amante. Vejo na crítica um fervoroso esforço para potencializar a obra escolhida. É de todo o contrário, pois, do que se faz Saint-Benoît, acho que é essa a pronúncia, quando os leva da obra do autor e logo o pulveriza em uma garoa de ninharias. A crítica não é biografia, nem se justifica como um trabalho independente. Não se aspira a complementar a obra. Isso quer dizer de imediato que o crítico há de introduzir em seu trabalho todos os utensílios sentimentais e ideológicos adequados, com os quais o leitor médio possa receber a impressão mais intensa e clara da obra possível. Perfeitamente. Agora eu entendi porque eu grifei, que era... Eu li aqui e falei, nossa, me deu essa impressão que era tentar listar o máximo de itens. Eu falei, nossa, eu li o máximo de itens. Eu falei, nossa, que coincidência. Um cara aqui, muito top, incrível, falou. Eu falei, estou na direção certa, já que eu achei esse cara aqui falando, né, o autor. Eu falei, perfeito. Aí ele continua aqui. Sim, né, justamente isso. O leitor médio, quer dizer, a média. Então, o prazer da leitura como produto e o máximo de mapeamento. De mapeamento do quê? De sentimentos ideológicos. Acho que é isso. Aí ele continua aqui. Convém orientar a crítica em um sentido afirmativo e dirigi-la. Mais aqui é corrigir o autor. Isso aqui, corrigir acho que eu nunca fiz. Mais corrigir o autor, adotar o leitor de um órgão visual mais perfeito. Aqui, mais perfeito, seria listar subsídios, fazer, que eu vi, por exemplo, o pessoal lá de documentos de história, né? Você ter subsídios, técnicas, novas lentes, de você ter lentes exatamente de ideologias ou de técnicas para você conseguir extrair mais dados de imagens e de documentos. A gente tem livros de teoria aqui, tanto de teoria geral, né, metodologia científica, e de história também. Então,
acho que encaixaria aqui. Complementando sua leitura, complementando sua obra. Sim, é verdade, complementa. E é importante também, aí é legal o Vida Intelectual, porque o Vida Intelectual, acho que é no Vida Intelectual, não sei se eu li em outro livro, mas acho que lá tem. Ou que era, não, acho que é no Vida Intelectual mesmo, que é você ler uma obra, você concordando com o autor 100% na primeira leitura. Porque daí você consegue extrair, ajuda você a extrair com mais facilidade a conversa que está tendo com o autor, né? O autor está vivo no livro, está conversando com você. Se você já vai discordando dele, você não consegue absorver com tanta eficiência, você perde itens. Fora as etapas de leitura que tem no Como Ler Livros, né? Que eu fiz alguns comentários lá também. Então, com toda essa jornada de autores e de livros, aí complementa aqui, né, com todas as resenhas, você vai, eu espero que acelere o seu conhecimento, você faz a listagem do que você vai ler primeiro, né, faz a sua sequência, você consegue adquirir mais informações. Sim, vamos continuar aqui na página 38. Aí ele fala aqui, neste livro então, aí ele cita o Dom Quixote, né? Nas meditações do Quixote, pretendo fazer um estudo do quixotismo. Lembrei. Aqui é um grupo de artigos, e agora eu não sei se ele conseguiu escrever em outro momento, porque tem umas páginas que ele diz, olha, eu quero escrever um grupo de artigos de médio tamanho e tal, passando algumas informações técnicas e tal, reflexão e etc. Então eu não sei se ele conseguiu escrever em algum outro momento, ou se algum outro livro tem todos eles. Mas aqui ele começou e fechou a ideia. Acho que até ele disse, vou começar e fechar a ideia aqui, mas eu quero passar mais essas informações em outros temas. Então continuando na 38. Mas há nessa palavra um equívoco. Meu quixotismo nada tem a ver com a mercadoria que se ostenta sobre esse nome no mercado. Dom Quixote pode significar duas coisas muito distintas. Dom Quixote é um livro e Dom Quixote é um personagem desse livro. Geralmente, o que é bom ou mau sentido se entende por quixotismo e o quixotismo do personagem. Esses ensaios, ao contrário, investigam o quixotismo do livro. Muito bem, eu acho que se eu falar aqui a 54 e a 55, vai ilustrar um pouco mais enfim, essas discussões que eu estou tentando apresentar aqui. Então vamos lá. Vivem, pois, de certo modo, apoiados em nossa vontade. A ciência, a arte, a justiça, a gentileza, a religião são órbitas de realidade que não invadem barbaramente nossa pessoa como faz a fome ou o frio. Só existem para quem tem vontade delas. Quando o homem de muita fé diz que vê a Deus na campina florida e na face obtusa da noite, não se expressa mais metaforicamente do que se falasse ter visto uma laranja. Se não existisse algo além de uma visão passiva, o mundo ficaria reduzido a um caos de pontos luminosos. Mas existe, acima do ver passivo, um ver ativo, que interpreta vendo e vem interpretando. Um olhar, um ver que é olhar. Platão soube encontrar para essas visões, que são olhadas, uma palavra divina. Chamou-as de ideias. Pois bem, a terceira dimensão da laranja não é mais que uma ideia, e Deus é a última dimensão da campina. Beleza, acho que isso ilustra aqui, eu achei esse aqui muito bom. Eu não conseguiria resgatar, porque assim, eu tenho a explicação, já grifei algumas coisas, mas do Platão eu teria que resgatar e tal. Eu acho, para quem já estuda Platão, vai ler aqui e falar, entendi o que ele quer dizer. Ele pegaria as suas notas, né, e aí já explicaria com facilidade aqui, que eu achei muito, muito bom esse parágrafo aqui, né. Já até anotei aqui o mundo das ideias do Platão, né, a caverna, então acho que com facilidade aqui. Como tem esse cara aqui, né, o Ortega Gasset, tem esse autor com alguns outros, tem muita erudição, eles citaram muito, por exemplo, o Jung, a gente tem bastante vídeo aqui no canal do Jung. Então ele vai citando, aí legal, eu tenho a informação, às vezes eu li, vi alguma coisa, falei, legal, consegui acompanhar. Mas, talvez chegar no nível que ele está desenvolvendo, obviamente, você tem que fazer a leitura do livro. E aí depois você volta aqui e ele cita um outro autor. Então você tem que ler o Jung, o livro que ele citou, o outro livro teórico que ele discorda, e aí você vai fazer um mapeamento, que é isso que eu tento comentar aqui, que aí eu consigo trazer com maior velocidade, quando eu leio uma pesquisa, né? Mestrado, doutorado, esses livros, resumo, direita e esquerda, de cada tema, porque daí eu consigo ter uma lista de subsídios, aí eu leio aqui e falo, legal, eu tenho um livro direita e esquerda desse tópico aqui, ou um livro introdução a esse assunto, e aí eu consigo comentar alguns caminhos. Normalmente é essa estratégia que eu estou utilizando. Mas acho que consegui passar, de modo geral, aqui as informações gerais do livro, como é a edição, é muito bom, muito fácil de ler, gostei muito, Ortega Gasset é muito incrível e tal. Vou conseguir resgatar quando eu ler o Dom Quixote, eu vou fazer mais vídeos, espero que você tenha gostado do vídeo, mais informações aí, se quiser pergunte nos comentários que eu tento esclarecer para vocês. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.